Tessa mediu a distância da casa dela até vários lugares, considerando o meio quilômetro mais próximo. Da casa dela até a escola, ela mediu 3,5 km. Até a biblioteca foram 5,5 km, até o parque 2 km, sala de cinema 4 km e até o correio foram 5,5 km. E a pergunta primeira: quantos pontos devem existir em um diagrama de pontos para estas medidas? Crie um diagrama de pontos que mostre todas essas medidas. Vamos construir o diagrama de pontos e depois nós respondemos aqui. Basta que olhemos aqui o espaço já reservado. Na tabela, primeira escola, 3,5 km. Então, na posição correspondente a 3,5 km, que é aqui, nós vamos colocar o primeiro ponto. Agora, para a biblioteca, 5,5 km, portanto, um ponto na direção aqui que indica 5,5 km. Vamos ao próximo. Parque, 2 km, então um ponto exatamente aqui em 2 km. Agora, sala de cinema, 4 km, então um ponto nos 4 km. Teatro, 5,5 km. 5,5 km já tinha um ponto, eu coloco um outro ponto acima para indicar que são dois itens relacionados ao mesmo valor. Quantos pontos devem existir em um diagrama de pontos destas medidas? 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Basta responder agora com 5 pontos. Aqui estão, então, os 5 pontos. Um indicando a distância de 2 km, outro indicando que há algo na distância de 3,5 km, outro indicando algo à distância de 4 km e 2 indicando a distância de 5,5 km. Vamos a um outro exemplo. Meça o comprimento de cada segmento até 1/4 de polegada mais próximo para coletar dados para o diagrama de pontos aqui abaixo. Primeiro, para o segmento verde, vou arrastar a régua até ali. Ao arrastar a régua, lembrando, um extremo alinhado com o zero e no outro eu faço a leitura. Temos 6 polegadas inteiras em mais 1/4, 2/4, 3/4. Observe que o espaço, ou melhor, o comprimento de 1 polegada está dividido em 4 partes iguais. Então, nós temos estas indicações significando os quartos de polegada. Aqui 6 polegadas inteiras, aqui 6 mais 1/4, 6 mais 2/4, 6 mais 3/4. Aqui seria 6 mais 4/4, só que 4/4 é uma polegada inteira, por isso 7. E começaríamos de novo, 7 polegadas mais 1/4, etc. O segmento verde, então, mede 6 polegadas e mais 3/4. Vamos, então, marcar um ponto aqui em 6 polegadas e mais 3/4. Observe que aqui, para o diagrama de pontos, nós temos a mesma divisão. Entre o 6 e o 7, há 4 espaços. Cada espaço, então, indica 1/4 de polegada. Vamos agora medir o segmento vermelho, arrastando, então, a régua até ele. Arrastando aqui, nós vamos ver que o segmento vermelho mede 7 polegadas inteiras e mais 1/4, 2/4. 7 polegadas e 2/4. Lembre-se que 2/4 é a mesma coisa que a metade. Falta medir, então, o segmento roxo, que nós vamos fazer agora. Alinhando bem a régua, chegamos a 8 polegadas e 3/4. 8 polegadas e 1/4, 2/4, 3/4. Nós vamos, então, colocar um ponto no diagrama na posição correspondente. 8 polegadas e 3/4. Aqui temos. Com o diagrama de pontos, podemos observar que temos um segmento que mede 6 polegadas e 3/4. Outro segmento que mede 7 polegadas e 2/4, equivalente a 7 polegadas e meia. Outro segmento que mede 8 polegadas e 3/4. Vamos para mais um exemplo. Meça o comprimento de cada segmento até o 1/4 de polegada mais próximo para coletar dados para o diagrama de pontos abaixo. Novamente, a mesma ideia do exemplo anterior. Vamos arrastar a régua e ver as medidas. Para o segmento verde, nós vamos encontrar exatamente 3 polegadas. Vamos marcar, então, um ponto em 3 polegadas. Temos um ponto indicando, então, um segmento com 3 polegadas de comprimento. Vamos ao próximo. Arrastando a régua até o segmento vermelho, vamos encontrar 3 polegadas e 1/4, 2/4, 3/4. 3 polegadas e 3/4 é o que nós vamos marcar no diagrama de pontos. Aqui está, 3 polegadas e 3/4. E, finalmente, o segmento roxo. Vamos arrastar a régua e ver que ele tem, novamente, 3 polegadas. Vamos colocar, então, um ponto, indicando um outro segmento com exatamente 3 polegadas. E aí, neste caso, o diagrama de pontos é assim. Temos 3 pontos porque havia
3 segmentos, e cada um nas medidas correspondentes. E com isso acabamos mais um exemplo. Até o próximo vídeo.